Uma outra questão que se impõe é em relação ao idioma onde que nós devemos publicar o nosso artigo. Existe realmente pesquisa onde a publicação deve ser obrigatoriamente em português? Ou nós devemos internacionalizar a nossa pesquisa, publicando realmente no idioma internacional, geralmente o inglês, para divulgação mais ampla possível do conhecimento gerado? O idioma de publicação, ele reflete diretamente na abrangência que o trabalho vai ter. Ele reflete diretamente no seu conceito, na sua concepção sobre ciência. Não é? Então, o que é ciência para você? Certo? Então, são essas questões que têm que ser discutidas. Na década de 90, né, essa questão da publicação em idioma internacional ou não, né, vamos considerar aqui o inglês como idioma internacional, isso pode variar de uma área para outra, mas eu vou estar considerando ele como sendo internacional, vocês façam uns pequenos ajustes dependendo das áreas. Essa discussão gerou certas polêmicas na década de 90, mas na atual década isso já está parecendo uma questão mais ou menos resolvida. É lógico que algumas áreas ainda resistem a isso e nessas áreas reflete muito mais uma questão histórica e cultural dentro de cada área do que de uma questão geral sobre ciência. Se olharmos o panorama internacional, a gente vai ver que a questão da publicação em idioma internacional é necessária, né? Antigamente, os pesquisadores faziam de tudo para seu trabalho ser lido por o maior número de cientistas possível. Eles chegavam até a escrever o texto em 2 ou 3 idiomas, para que fosse lido por mais gente. Hoje isso é impossível, então, de forma que a alternativa é usar um idioma internacional. Mas eu vou analisar e tentar mostrar o cerne dessa questão, né, e as razões dessa proposta, ou dessa ideia, partindo de uma relação do leitor com um texto científico. Então, eu sou leitor, eu estou folheando um artigo científico, e eu me deparo, né, antes de ler o artigo, eu me deparo com uma figura, e essa figura me chama a atenção. Falo, puxa, isso daqui está me mostrando um efeito interessante, um efeito que interessa. Isso daqui, para o trabalho que eu estou escrevendo, vai ser importante, porque essa informação alicerça uma outra ideia que eu tenho e que vai me permitir elaborar uma terceira conclusão interessante, né? Seja como for, essa informação me interessa. Agora, eu vou usar essa informação? Não. Primeiro eu tenho que saber, é uma informação confiável? É lógico que se a revista é confiável, aumenta a chance de eu acreditar nisso. Mas como cientista, eu não posso confiar só no nível da revista. Eu tenho que confiar na minha análise do artigo. Será que esses dados foram coletados adequadamente? Será que a análise que foi feita foi uma análise adequada? Então eu tenho que tentar examinar essas questões. Será que o delineamento experimental está correto? E mais ainda, o que o próprio autor do trabalho fala dos seus próprios dados? Será que ele tem algum óbice nisso daí? Tem alguma questão que eu não esteja vendo? Eu tenho que saber isso, para eu usar essa informação. Para fazer isso, eu vou pegar então e vou ler um pequeno trecho desse trabalho para vocês, onde vocês vão perceber a ligação do que foi feito com os dados que eu estou achando maravilhosos e úteis para o meu trabalho. Vamos ler um pequeno trecho, tá? Está aqui, a figura está aqui e aqui está o trecho que eu queria que vocês lessem. Eu não vou conseguir ler, né? Não vou, porque está escrito em japonês. Eu não conheço japonês para ler o que está aqui. Mas a figura eu entendo, porque a figura está em inglês. Mas veja então, que eu consigo entender a figura, consigo entender a tabela, porque está em inglês. Mas eu não consigo aproveitar esse material, a menos que eu faça uma pesquisa, uma ciência de segunda categoria. Mas se eu quero fazer uma ciência de bom nível, eu tenho que ler esse trabalho para saber se eu posso usar ou não essa informação. É assim que a gente forma os cientistas, não é verdade? Não é falando assim, olha, usa essa tabela aqui, basta. Só que se o texto está num idioma que eu não consigo entender, eu não consigo usar essa informação, a menos que eu acredite. Eu vou acreditar que isso é verdade. Mas não é assim que se constrói ciência de bom nível, tá certo? Então, veja, tem coisas que não garantem internacionalização do seu trabalho, embora alguns achem que garanta. E várias revistas, né, pelo menos nacionais, insistem nesse erro até hoje. Então, vejam, uma delas é o que nós vimos, tabelas de figuras em outro idioma, ou bilíngues, ou no idioma internacional, não garante internacionalização, como eu já mostrei para vocês, né?
título do trabalho e abstract em inglês também não garante internacionalização se o texto estiver em português. Ou seja, o indivíduo sabe o título, sabe o resumo do trabalho e não pode fazer nada com aquilo. Quem vai usar apenas a informação de título e abstract? Pesquisador de segunda categoria. É difícil, há situações muito restritas em que você pode usar isso. Em geral, você não pode. Então, não adianta nada publicar um trabalho em português e colocar abstract em inglês e título em inglês. Isso não garante internacionalização. Pode ter outras utilidades para bibliotecários, para a catalogação dos trabalhos, mas só para a ciência, para a discussão entre os cientistas, isso não serve. Tá certo? Então, veja, essa é outra falácia, né? Veja o seguinte, lembre, a ciência fala um idioma internacional, que eu estou usando como exemplo aqui o inglês. O fato de usar um idioma internacional, isso não é subserviência. Tá? Nós não estamos simplesmente falando, tal país é mais forte que o nosso. Não. Aconteceu por uma questão econômica, provavelmente, uma dominação política e econômica. Tudo bem, mas nós precisamos ter um idioma para conversar com as pessoas. Em qualquer área, se você vai para um congresso de nível internacional e restrito, você tem um idioma único. Pode ter até dois idiomas, o idioma do país de origem, o país onde está sendo feito o congresso, e o idioma internacional. Senão as pessoas não vão se comunicar. Então, ter um idioma é uma necessidade. É diferente de absorver o vocabulário em inglês por outras vias. Aqui não, aqui é uma necessidade de conversar com pessoas de outros países. Né? Mesmo as pessoas que vão para o exterior e não sabem falar inglês, por N razões, elas muitas vezes podem se valer de um intérprete. Ou seja, o idioma inglês está lá. O indivíduo pode não falar, mas tem um intérprete para ele. Na verdade, tanto para entender quanto para se comunicar e dizer o que você pensa. Tá certo? Isso não é subserviência, isso é necessidade. Agora, nós temos que ser nacionalistas como? Usando o idioma inglês para mostrar para o resto do mundo a ciência de alta qualidade que a gente faz aqui dentro. Essa é a questão. Então não adianta nada você publicar em português para dizer eu sou nacionalista. Você não é nacionalista, você está escondendo a ciência nacional do resto do mundo. Isso não é nacionalismo. Nacionalismo é o que tem de bom. O que tem de ruim o pessoal vê mesmo. Vamos mostrar agora o que tem de bom aqui no Brasil. E ciência é uma das coisas que a gente faz com seriedade. Tem dinheiro investido, pouco, mas já dá para fazer alguma coisa. Precisa investir muito mais? Óbvio que precisa. Mas mesmo assim, nós estamos conseguindo fazer uma ciência de bom nível. Podemos melhorar? Podemos, com certeza. Mas temos que mostrar isso para o mundo. Não é? Vejam, eu fiz uma análise de algumas revistas, das revistas nacionais que estavam no Easy, né, em 2008, e que eu pude avaliar, então, o fator de impacto dessas revistas referente ao ano de 2007. Tá? Eu peguei revistas que toda a publicação lá era em inglês. No período que foi calculado o fator de impacto, as publicações tinham como regra tudo em inglês. Peguei revistas em que se aceitava tanto artigos em inglês quanto artigos em português. E peguei também revistas em que só publicava em português. Olha a diferença do fator de impacto. Nesses dois extremos, a diferença é estatisticamente significante. Veja, o que isso daqui revela para a gente? Primeiro, que quando nós escrevemos em português, nós diminuímos o alcance de leitores, né, para o nosso trabalho. Nós diminuímos o número de pessoas que vão poder se valer do nosso trabalho. Não adianta falar que a ciência é nacional, mas para frente eu vou responder essa questão, isso não existe. Né? Por outro lado, quando nós produzimos texto em inglês, mais pessoas usam essa literatura, mais pessoas citam. Então, veja, o nosso trabalho ele não está sendo ignorado. Nosso trabalho, se for visto, ele é aplaudido. Lógico que nas revistas brasileiras não tem só os trabalhos de brasileiros, mas tem trabalhos que a revista brasileira selecionou. Então, ela é vista, ela é citada, se ela é disponibilizada. Se nós escondemos, né? Quando você publica uma parte em inglês e uma parte em português, você está simplesmente dizendo para a comunidade internacional, olha o que nós temos. Só que vocês não vão ler não, porque está em português. É isso que nós estamos dizendo para a comunidade internacional. E é isso que nós temos que mudar. Então, essa concepção de fazer ciência regional, ela tem que ser revista. Né? Se você quer colocar o Brasil na ciência internacional, nós temos que fazer ciência de nível internacional. Para isso, o idioma é fundamental.